Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para te ajudar a vencer o sedentarismo e hoje a minha convidada é a Luciana Alvarenga. Me conta um pouquinho aí da sua história para poder entender um pouquinho melhor o seu envolvimento com o esporte. Aí você falou que tem uma outra profissão fora o esporte também. Me conta um pouco mais aí. Então, olá, prazer a todos. Eu me chamo Luciana Alvarenga. Só para falar um pouquinho sobre quem eu sou, hoje eu tenho 47 anos de idade. Sou bióloga de formação, né? Então a minha principal profissão é dentro da área da saúde, mas trabalho com laboratório de análises clínicas. E sou praticante de artes marciais desde os meus 14 anos de idade. Desde os 14? Desde os 14. Mas, fora as artes marciais, eu sempre fui adepta a esporte. Então, eu comecei a prática de esporte aos 5 anos de idade, né? Tinha muito incentivo dos meus pais. Então, eu já fiz balé, já fiz jazz, já fiz toda aquela parte, né, da criança que vai para o balé e etc. E quando foi aos 13 anos, eu comecei com a parte de arte marcial e fui fazer o Kung Fu. Fiz durante 1 ano e meio. Aos 15, comecei o Taekwondo, que foi onde eu fiquei a maior parte da minha vida dentro da arte marcial. E depois comecei com Jiu-Jitsu e Muay Thai. Então hoje são as 3 artes marciais que eu sou praticante também. Além desse trabalho, sou professora e instrutora também. Não, bem bacana. Mas então você começou desde pequenininha lá, então foi mais influenciado pelo Kung Fu por causa dos filmes? Eu acredito que sim, porque o meu irmão praticava. E aí, aquela época de filmes Bruce Lee e tudo mais, meu irmão adorava aquilo. E aí eu acabei que me interessei. Então a minha mãe, na época, um pouco contra a vontade, acabou deixando. E eu fui praticar. E acabei gostando, né? Então eu tenho contato, inclusive, até hoje com o meu instrutor de Kung Fu, o Maciel, né? Então, assim, foi meu principal influenciador aí na época, no começo. E aí depois eu acabei seguindo a vida com essa carreira, né? Também dentro disso. Mas é interessante até você falar da restrição, às vezes, né, que é normal a mãe, às vezes, fala, nossa, vou colocar... E, às vezes já tem uma certa restrição, um certo preconceito, às vezes, ele está mudando, felizmente está mudando um pouquinho. A pessoa fala, vou colocar meu filho na luta, aí você fica meio assim, não, agora no futebol pode, qualquer outro esporte pode, e às vezes para a luta fica meio assim, né? Ainda colocar, minha filha, vou colocar numa luta. Então, você agora falando não só como uma atleta, como uma profissional, assim, que também dá aula, que instrui, uma professora, assim, você tem visto já começando a quebrar isso, esses paradigmas, assim? Sim, principalmente no público feminino, né? Então, crianças e o público feminino. Eu acho que a realidade que está tendo hoje está exigindo com que a gente aprenda um pouco, não só a se defender, mas também a ter uma melhoria dentro da autoestima. Então, assim, o esporte, para mim, eu vejo ele muito, eu costumo usar isso como uma frase sempre dentro das coisas que eu vou estar colocando, mas para mim, esporte salva vidas. Esse é um ponto crucial. E autoestima, principalmente. Então, assim, a gente tem muita procura, adolescentes, mães que vão atrás por conta de crianças que têm bullying na escola, e mulheres também por conta de, eu quero me defender, ou então eu quero emagrecimento. Então, eu acho que hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo trazer mais o esporte para o dia a dia. Eu acho que esse é um foco principal. O pessoal já não procura mais o esporte só porque, eu gosto, então eu vou procurar. Não, já quer como qualidade de vida, né? Sim, interessante, importante. E até você falando nessa parte de autoestima e tudo assim, já tive conversando também, até na parte da entrevista com outros lutadores também, até professores também, eles têm relatado bastante isso, da questão da ansiedade, às vezes depressão também, que a pessoa vai vivenciando. Aí a gente sabe da importância da atividade física, que entra nessa parte de controle de estresse, controlar a ansiedade ali. Então ele tem uma certa importância na atividade física, mas às vezes a pessoa vê, às vezes só via, né, só uma academia, uma corrida, e agora então tem bastante gente começando a ver a luta com bons olhos, né, a luta nesse sentido de ajudar nisso, né? Porque não é só para competidor, né? Então, assim, a gente tem que... eu, particularmente, coloco essa parte da depressão até para mim mesmo. A minha válvula de escape hoje dentro da minha vida é a luta.
Eu sou praticante de luta e não vivo sem. Né? E assim, já em questão de terapia, que eu já participei também, já foi falado, inclusive, por profissionais que me atenderam, que o meu medicamento é o esporte, é a luta. Não. Então, assim, eu já estive em posições, eu sou extremamente ansiosa mesmo, e se eu não tiver essa parte do esporte, talvez eu teria aí que ter alguma outra medicação, enfim. Eu tenho hoje 2 filhos que são portadores de TDAH, né? Então o meu pequenininho, eu tenho 3 filhos, então, o meu maior também pratica esporte, a minha filha ela é mais adepta de música, e o meu pequenininho está começando a ingressar, começou a fazer judô também. E eu nunca investiguei, mas eu acredito que deva ter algo, porque dizem que essa parte tem Fator genético? Fator genético aí também envolvido. Né? Mas o meu medicamento hoje é esporte, e eu, no caso, luta. Né? E assim, eu tenho muitas pessoas lá que procuram a gente por essa situação e que relatam melhora depois que começa a praticar. Então, eu acredito 100% nessa situação de melhoria, de ansiedade, depressão e autoestima. Não só para emagrecimento, não só porque eu quero aprender a lutar porque eu vou competir. Hoje em dia não tem mais isso. São poucas as pessoas que são competidores. Então, o pessoal está realmente buscando só mais para melhorar a qualidade de vida ali, saúde, bem-estar. Então, é bem interessante isso. E até você falando assim, é bem legal, que às vezes a pessoa às vezes, que vai assistindo vai falar, não, eu vi o profissional falando ali que ajuda, tudo assim. Agora você não está falando só como uma profissional de saúde, como uma professora, você está falando como alguém que vivencia tudo isso. Sim. Então você sente realmente então que o esporte vem te ajudando nesse controle da parte de depressão, ansiedade e tudo. E ele começou recente, como você falou, começou desde os 14 anos, mais ou menos, né? Que eu pratico esporte, sim. Sim, né? Mas essa parte do esporte como um regulador ali dessa... Eu acredito que isso tenha desencadeado muito após o falecimento do meu pai. Então, assim, depois que eu perdi os meus pais, né? Meu pai primeiro e depois a minha mãe. E os meus pais, eles eram pilares dentro da minha vida. Acredito que como a grande maioria das pessoas. Mas quando eu perdi o meu pai, eu me vi muito perdida. E eu engrenei mesmo no esporte, na parte de competição, depois que eu perdi o meu pai. Então foi quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu e o muay thai também. Então, no caso, o muay thai tem 4 anos e meio, mais ou menos, que eu venho praticando. Hoje eu já sou instrutora também. E nesse período eu sentia a necessidade de colocar a minha energia focada em outras situações, e para mim eu achei o esporte. Algumas pessoas livros, outras pessoas músicas. Para mim, o esporte fechou nessa situação. E aí eu comecei a reagir, digamos assim. Eu fiquei muito mal, acho, quando meu pai faleceu. Eu peguei um período bem difícil. E da minha mãe depois teve a mesma situação. E graças ao esporte eu coloco isso como tendo sido para mim a melhor válvula de escape que eu teria conseguido. Aprendi a desenvolver dentro do esporte também muita parte de resiliência. E eu acredito que graças ao esporte hoje eu consiga chegar nessas situações de muita pressão. Então às vezes eu tenho aquela queda, acho que é natural. A gente é ser humano, a gente está aí vivendo pressão todos os dias, o mundo está complicado. Extremamente. Sim, até quando você menciona, né? Nossa, nunca investiguei, será que é algum fator genético, né? De filho, assim. Mas na verdade eu também não tenho esse conhecimento. Não sei se tem algum artigo, alguma coisa já apontando para isso. Por não ser minha área, eu nunca pesquisei sobre isso. Mas independente de colocando artigo científico à parte, assim. Isso você mencionou, eu acredito que já seja um reflexo mesmo, né, das mudanças que está tendo hoje em dia, porque antigamente você tinha um ritmo de vida um pouco diferente. Agora os nossos filhos, até a gente mesmo que já vem vivenciando assim, é uma pressão muito grande de se qualificar, conseguir um emprego,
estudar ali para tentar, de repente, às vezes, tomar uma carreira, um salário melhor. As coisas, quando você vai pesquisar até hoje, igual que nem, digamos, vou pegar o tempo nosso, um pouco mais antigo lá de, você vai fazer um trabalho, alguma coisa de escola, era, às vezes, escrevendo tudo ali na mão, vai ler um livro, uma coisa assim. Hoje em dia, a internet, se você colocar para pesquisar que demorou um pouquinho para aparecer, você já fica ansioso já, você fala, nossa, não está aparecendo. É tudo muito emergencial. Uhum. Eu acho que as pessoas estão emergenciais. Então, assim, hoje em dia você vê, a gente é escravo de WhatsApp, a gente é escravo no Instagram, né? A gente não vou colocar escravo, mas a gente acaba que é extremamente vinculado a isso. Uhum. E o mundo está emergencial, então as pessoas querem as coisas para ontem. Sim. E aí essa ansiedade, ela já faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente fica o dia inteiro trabalhando, a gente fica mais tempo, às vezes, no trabalho do que com a nossa própria família, digamos assim. Se a gente não tiver uma forma de colocar isso para fora, como que a gente reage? Que é um termo que você usou bem interessante, né? Como uma válvula de escape. É uma válvula de escape. Ela é feita exatamente para isso. Quando a pressão estiver muito grande ali, tem que ter alguma coisa para vazar. Para você voltar, né, àquele estado. Então, eu tenho duas situações, né? Agora eu comecei a fazer musculação também. Eu não era adepta de musculação. Aí eu tenho uma lesão de joelho, né, por conta da questão do taekwondo. E aí eu faço agora a musculação para fortalecimento também. Já era para eu estar fazendo, mas eu sou um pouco teimosa. Eu demorei um pouco para poder cair na realidade, mas agora coloquei isso, já me habituei. Tá como meta. Já está como meta aí para o ano. E eu tenho duas situações. A prática do esporte pela manhã, que era uma coisa que eu achava que para mim era terrível, porque eu não conseguia funcionar bem de manhã. Uhum. E à noite eu rendo, que é uma beleza. Então, assim, a minha prática de esporte é mais à noite. Mas eu já coloquei como hábito também fazer de manhã. Então, 2 dias por semana eu levanto, 5:30 da manhã eu estou na academia. E aí eu faço de manhã e alguns dias eu faço à noite. E me sinto bem. Então, assim, eu estou começando a descobrir outras formas de me sentir melhor. A musculação é uma forma mesmo que eu não... Para mim, eu falava assim, eu não tenho paciência, eu sou muito dinâmica, eu sou ansiosa, como eu falei. E aí eu estou me sentindo muito bem, estou gostando de prática, né? Sim, e até isso que você mencionou dos horários, é outra coisa que a gente tem vivenciado bastante. Pessoas que têm essa preferência um pouco mais pela manhã, outras pessoas que é muito ativa à noite. Eu tenho alguns colegas aí que trabalham assim, até rende demais assim, no período da noite, vai fazendo e prefere às vezes dormir durante o dia ali, que teoricamente não teria um rendimento tão assim, satisfatório, tão expressivo. Então é complicado. Então é isso, igual você falou, da pressão do dia a dia, tentar fazer uma coisa. Então não tem como correr muito da ansiedade. E é aquilo também. O pessoal acha que, poxa, para praticar esporte eu não tenho tempo. Isso eu escuto demais. Eu não tenho tempo. Não, essa era outra parte que eu ia perguntar, porque o que acontece? Você falou que trabalha na parte do laboratório, você falou é bióloga, né? Bióloga. Você é bióloga. Mãe, dona de casa, tem dá aula de taekwondo, muay thai, vai fazer a musculação, treina à noite, vai treinar jiu-jitsu também que tá aprendendo, tá desenvolvendo. Bom, eu acho que se listar mais coisas aqui, não, só isso aqui já anotou. Mas provavelmente deve ter mais coisas. E da onde sai tempo para isso? O meu tempo hoje, eu faço as coisas extremamente cronometradas. Ainda me sobra tempo, como eu disse, para tomar um café. Eu adoro tomar café na padaria. Eu faço assim, todo dia, pelo menos eu tenho que parar para tomar um cafezinho. Então, a questão é você adequar os poucos períodos e fazer não tempo em quantidade, mas sim qualidade. Um bom treino você consegue fazer em 40 minutos. Você não precisa ficar 2 horas dentro da academia. Um treino, que nem o treino de Muay Thai, ou um treino de Taekwondo, 1 hora que você tira, às vezes você perde 1 hora na internet. Sim. Então, assim, eu acordo às 5:30. Eu estou na academia das 5:30, faço das 5:30 às 6:30, 7 horas tenho que levar o filho para a escola, depois 8 horas eu tenho aqui para trabalhar. Dia de segunda, quarta e sexta eu dou aula de Muay Thai às 6 da manhã. Então, assim, você vai adequando realmente o tempo, né? E não precisa de muita quantidade, é isso que o pessoal tem que aprender. Eu acho que se a gente começa a fazer em casa, por exemplo,
5 minutos que você, vou pular uma corda, vou fazer um exercício aeróbico, vou fazer uma caminhada, tem que ter isso. Sim. Eu acho que é hábito. Sim, até quando... E prioridades, né? Isso, prioridades. Até quando eu vou atender algum paciente, eu sei que é isso mesmo. A pessoa fala, nossa, tá corrido. Tem uns que às vezes, nossa, eu acabei de sair de serviço, já fui para a faculdade, cheguei, só tem aquele tempinho lá à noite lá. Mas esse ponto que você tocou, ele é muito importante, porque é exatamente isso. Às vezes eu falo, não, às vezes você imagina que vou ter que fazer uma atividade física, vou ter que fazer alguma mudança ali, vou ter que ficar 2, 3 horas numa academia. Não, às vezes você começar com coisa que é mais palpável para você, de repente às vezes você vai fazer um exercício de coisa de 5 minutos, 10 minutos, você fala, nossa, mas é muito pouco. Não, calma aí, se você não consegue fazer o muito, pelo menos um pouco, para você que faz zero, fazer 5, 10 minutos, já é uma coisa. Exatamente. Aí depois que você vai pegando o hábito, ou às vezes, dependendo, às vezes consegue sentar com calma ali, priorizar a sua agenda, porque às vezes a gente prioriza coisas, igual você falou, às vezes não que seja uma coisa desnecessária, às vezes é um momento de um lazer ali, você quer mexer numa rede social, quer fazer uma coisa, mas aí se você estiver deixando muito isso e colocando colocando de lado aquilo que é importante para a sua saúde, como um exercício, uma atividade física ali, aí você está priorizando as coisas de uma maneira errada. Né? Até porque é uma prevenção. Né? Então, assim, a gente não pode pensar só que eu estou fazendo por conta do hoje. Uhum. Mas a gente tem que deixar o nosso corpo preparado para o amanhã. E o esporte, para mim, nada mais é do que também uma prevenção. Hoje, eu sendo da área da saúde também, eu vejo que, infelizmente, as pessoas elas se preocupam, às vezes, uma questão, um convênio médico, por exemplo. Então, é a tratativa do presente ali, né? Mas por que não fazer um esporte? Porque isso é tão benéfico, o corpo da gente é uma máquina, a gente tem que cuidar. Sim, mas até como você mencionou, dos objetivos, da corrida do dia a dia, né? Então, o que a gente vê muito, muito hoje poxa, eu não tenho tempo, eu preciso das coisas com urgência. Então, às vezes você sente alguma dor, algum desconforto, uma coisa assim, que você vai recorrer, às vezes é um medicamento, uma coisa que dê um alívio rápido. Naquele momento, mas você não se preocupa em tratar a causa e nem preparar o corpo para que isso não aconteça novamente de uma maneira mais grave. Sim, porque essa maneira de, igual você vem mencionando, de pegar, vou estabelecer metas aqui, ver aquilo que é mais importante, cronometrar ali, colocar uns horários ali para poder seguir, é difícil. É difícil, então assim, o que é mais fácil é você deixar ir adiando um pouquinho, aí depois quando não dá mais, o corpo não tem mais o que fazer, aí você vai correr atrás, às vezes é um pouco mais complicado. É muito habitual, porque, que nem a gente fala de estabelecimento de metas, né? O ano passado, para mim foi um ano de muita surpresa, né? Então, assim, eu participei de competições, então, além de tudo, eu encaixei treino para competição dentro do meu tempo. Uhum. Eu consegui ganhar o Campeonato Mundial de Dupla de Conceito dentro do Taekwondo. Hoje eu sou membro da equipe da Seleção Brasileira de Taekwondo pela Liga Nacional. Ganhei Campeonato Brasileiro, viajei para o Paraguai, fui campeã sul-americana. Isso tudo ano passado? Tudo ano passado agora, 2023. Para 2024 eu tenho uma vaga na Coreia, não sei ainda se vou por conta de questão de patrocínio, estou verificando, mas ainda tem outras metas. Então, assim, tempo a gente tem que adequar. Eu não sou uma pessoa muito de sair, socializar, digamos assim. Então, eu prefiro priorizar outras coisas. Né? Eu sou muito da parte, como falando, você é muito da área da saúde. Não é isso. Eu viso mais a minha qualidade de vida em relação a isso. Tenho meus amigos, dou atenção para os meus amigos, mas tenho as minhas prioridades. Né? Então, mas é uma questão de hábito. Eu acho que hoje a gente procurar algum esporte, e tem tantos tipos de esporte. Tem bastante coisa. Se a pessoa, às vezes, a pessoa menciona, não gosto de luta, não tem problema, você não gosta de luta, vai fazer uma academia, eu não gosto de academia, não gosto de dançar, tem corrida, tem caminhada, vai pular corda, vai fazer qualquer coisa. O importante é se movimentar. Tênis, tem tanto esporte, e tanto esporte legal, né?
Eu sou suspeita para falar da luta, eu adoro luta. Uhum. Eu acho uma questão de disciplina. Para mim, luta é estilo de vida. Arte marcial é estilo de vida. Você leva o que você aprende ali dentro do tatame para fora dali. Né? Agora, independente de luta, a própria musculação, todo tipo de esporte te leva a criar um estilo de vida. Né? Você pode ver que a maioria das pessoas com quem a gente anda acaba que tem esses hábitos, né? Então, eu gosto demais. Mas eu acredito que hoje em dia se faz necessário. Você vê tantos bons exemplos de pessoas, não tem idade também. Né? Então, assim, a pessoa fala, tô velha para isso. Muito nova. Não tem isso. Criança pode fazer esporte e idoso pode fazer esporte. Eu estava vendo isso na internet ontem, uma senhora, acho que ela começou a fazer musculação, acho que com 70 anos de idade, por conta que ela estava obesa e ela estava com problemas de saúde e ela, em 3 anos, o tanto que ela mudou. Sim, muda. É a última pessoa que fez parte do bate-papo aqui, da entrevista, né? Eu até me surpreendi, que eu já conhecia, já corria com a pessoa. Eu imaginei que já estava correndo bastante anos já. Não, começou a coisa de 3, 4 anos atrás e em pouco tempo assim fez uma transição, já conseguiu correr, que ele queria como objetivo correr daqui de Pinda até a Aparecida. Então, coisa de 21 quilômetros aí, ele pegou e fez, cumpriu correndo. Então, tipo assim, você fala, nossa, ele tá com quantos anos? Se eu não me engano, ele tinha feito 64. Então, aí você fala, do nada começou, inseriu numa corrida, começou a fazer. O meu pai é um bom exemplo também em relação à área de esporte. Sabe, o meu pai, ele teve doença de Chagas. Meu pai faleceu de doença de Chagas. Faleceu com 78 anos. E doença de Chagas, geralmente, né, a pessoa ela não tem um tempo de vida muito longo, né, devido à questão de inchaço, nos órgãos, enfim. E o meu pai, ele praticava futebol, adorava futebol. Meu pai sobreviveu muito mais tempo. Eu acredito que tenha muito a ver também com a questão do esporte. Meu pai jogou bola até os 60 anos. Então, assim, mas coração dilatado, etc, etc, insuficiência cardíaca, né? E eu acredito que o esporte tenha dado essa condição muito melhor para que ele... E assim, né, a gente pode falar que meu pai foi embora tranquilo. Então, assim, meu pai teve as dificuldades, logicamente, por conta da doença, mas eu acredito que, graças ao esporte, ele tenha tido essa situação de ter uma qualidade de vida melhor, até quando Deus permitiu que ele estivesse aqui com a gente, né? Sim. Mas eu coloco um pouco do esporte em relação a isso, diferente da minha mãe. A minha mãe já não praticava nada, minha mãe não suportava nem caminhar, não gostava. Ela dava o apoio dela para mim, mas ela não gostava de praticar. E ela faleceu mais cedo. Então, eu acho que o esporte prepara para que a gente possa estar melhor amanhã. Hoje, eu tenho meu filho mais novo, tem 8 anos. Então, assim, eu quero estar bem para poder acompanhar o meu filho. Sim, então, importante. Não é só hoje, não é só para o meu bem-estar, para a minha autoestima, mas sim para que eu possa estar preparada para amanhã, para que eu seja exemplo. Eu acho que a gente se preocupa muito em ser exemplo para as pessoas. E como a gente falou, se uma pessoa que estiver assistindo o nosso vídeo, agora, poxa, vou praticar um esporte, qualquer esporte que seja, eu acho que é a nosso propósito. É a meta, né? A meta é atingida, acho que isso é bem isso mesmo. Porque o que acontece? Como você falou, é só benefício você fazendo atividade física. Então, aqui, na verdade, ele vira uma bola de neve, mas uma bola de neve positiva. Porque se você começar a praticar uma atividade física, vamos dar um exemplo da sua área mesmo, quero praticar uma luta. Se você começa a praticar ali, e de repente, às vezes, você não está tendo uma alimentação legal, você vai ver que não vai combinar mais. Sim. Aí você já começa a melhorar um pouco a alimentação. Aí daqui a pouco, de repente, às vezes você fala, nossa, meu horário está um pouco bagunçado, eu durmo muito tarde, a minha rotina está meio bagunçada, eu vou precisar melhorar isso. Então aí você já começa a ver uma melhor qualidade do sono. Sim, é geral. É geral. É isso que a gente fala, estilo de vida. Né? Então, eu conheço muitas pessoas assim, que acabaram modificando a vida mesmo por conta de esporte. Eu acho que desde crianças, então assim, eu dou aula para crianças, então eu tenho as minhas aluninhas que
fazem Muay Thai. Eu tenho turma de Muay Thai feminino e a minha turma de Taekwondo ela é mista. Então, assim, eu tenho a vivência com o público de todos os perfis. Já dei aula para pessoa mais idosa também. A gente, dentro da nossa equipe, isso em Taubaté, a gente tinha uma senhora que ela pegou a faixa preta dela com coisa de 70 anos também. E na maior disposição. Logicamente que tudo é adaptado, tudo é adequado. Então, eu acho que não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem. Tem os momentos que a gente sabe, né? Às vezes tá um pouco mais difícil assim, mas igual a gente falou, se a meta fosse, nossa, você precisa dedicar 2, 3 horas assim, talvez não fosse difícil, palpável, não fosse palpável. Mas agora 5, 10 minutos para poder começar já é uma coisa que sim, que você acaba atuando dentro dos horários. É como a gente falou, é questão de prioridades, né? Qual é a sua prioridade? O que você quer para você? Uhum. Qual é a sua meta de vida? Como você se vê amanhã? Acho que, não sei se você deve ter visto aquele vídeo, acho que é do Canadá, que teve um vídeo que a Saúde do Canadá fez, que ele colocou 2 imagens. Ah, sim, cheguei a ver. Aquele vídeo para mim foi impactante. Eu vi aquilo lá, eu enxerguei muito nitidamente na minha cabeça, assim, tipo, o que eu quero para minha amanhã? Sim. Como eu já sou muito independente, isso já é de mim. Uhum. Então, assim, eu não gostaria, peço muito a Deus que eu tenha essa possibilidade de não precisar ficar dependendo, né? Então, assim, eu tenho a minha autonomia, não é a questão de depender, mas é a autonomia, né? De eu conseguir andar sozinha, me vestir sozinha, pegar as minhas coisas. Então, quando você enxerga aquele vídeo, eu acho que aquilo para mim é muito nítido. E aí você vê a importância de você estar fortalecendo seus músculos, mantendo uma alimentação. Sim, por isso que vamos ver se a gente consegue manter, às vezes, um bom tempo assim fazendo os vídeos, né? À medida do possível, vamos tentando fazer, exatamente por causa disso. Que às vezes você vê uma coisa assim, ele parece assim, chocante. Aí na hora você fala, nossa, agora eu vou mudar. Aí daqui a pouco acontece uma coisinha, a outra você já vai parando, vai desistindo. Então tem que estar sempre relembrando, sim, colocando aquela mensagem lá, preciso sair do sedentarismo, preciso me movimentar, preciso fazer alguma coisa para mudar a vida mesmo. Você vê que a gente comentou vários pontos que são cruciais aí em relação a gente procurar algo de esporte, né, no caso. Quando a gente fala depressão, o sedentarismo, né, fora que a gente tem muitas situações genéticas mesmo, como a gente falou, que leva a gente a desenvolver doenças. E aí a gente tem que pegar e evitar os fatores externos. Então, para evitar fatores externos, a gente tem que cuidar do corpo, cuidar da maquininha que está ali. Então, sim, que aí só para a gente não entrar muita coisa técnica assim, mas basicamente tem os fatores modificáveis e os não modificáveis. Isso. Então, aquilo que a gente não consegue modificar, não tem o que fazer. Mas a grande maioria são fatores modificáveis. Sim. Então, essa questão de sedentarismo, má qualidade de sono, falta de uma boa hidratação, alimentação, alcoolismo. Isso são tudo fatores modificáveis ali que você já pega, você já elimina assim, uma grande maioria das doenças. Então, são coisas que dá para ser trabalhado, dá para mudar. E é engraçado o prazer que isso te traz depois. Então, é prazeroso. Para mim, a prática de esporte é prazerosa. Então, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas você sai do trabalho e vai dar aula. Você não fica cansado? Lógico que a gente fica cansado. Uhum. Isso é normal. Mas eu prefiro muito mais ter um cansaço do meu treinamento e de estar ali podendo fazer algo para poder ajudar uma pessoa, do que eu estar com aquele cansaço do sedentarismo. Sabe aquela... Sim. Eu tive uma cirurgia de hérnia no começo do ano passado. Eu tive que ficar uma semana. Para mim foi castigo. Foi um castigo. Porque eu tive que ficar literalmente uma semana sem fazer nada. E foi desesperador para mim. Então, eu imagino. Eu não me sentia bem, mas eu acredito que a minha recuperação tenha sido muito mais rápida, porque eu já tinha todo um preparo. Sim. Então, eu acho que ajuda muito. Isso, por isso que quando você usou vamos dizer assim, colocou essa frase, se colocou dessa maneira, assim,
se preparar agora, já visualizando o futuro, resume em tudo, porque aí se você precisa fazer uma cirurgia, você tem uma recuperação um pouco mais rápida. Não tem para onde correr. Se está bem ativa, ele reflete tanto na sua saúde física, mental, ele reflete em tudo, na sua vida pessoal, igual que nem a pessoa que consegue desenvolver uma disciplina dessa, de falar, nossa, eu tenho meu horário, eu vou ter que cumprir aquilo lá. Poxa, isso aí você reflete em tudo. Você reflete como uma empresária, como na questão do relacionamento com a própria família. Reflete em tudo. Sim. Acho que é comprometimento. A primeira pessoa para quem a gente tem que amar somos nós. Então, quando você gosta de você entende que se você estiver feliz e você estiver bem, você vai conseguir estar feliz com outra pessoa. A gente transborda as coisas do que a gente está cheio. Então, se a gente consegue estar bem, quão bem a gente vai poder fazer para uma outra pessoa? Porque às vezes é muito fácil a gente falar assim, fulano está precisando de ajuda. Mas se você também não estiver bem, como você ajuda uma pessoa? Não tem como, né? Então, e é de achar o ponto de equilíbrio também. Às vezes tem pessoas que se doam demais, quer fazer muita coisa, aí ela está em desequilíbrio também, porque ela está esquecendo dela. E tem outros que só pensam só nela também, aí também já sai desse ponto de equilíbrio. Então, até nisso, a parte do esporte ou uma atividade física, ele consegue ajudar a controlar, né? Não, mas é bem legal. E você, então, tá vendo toda essa parte do esporte, para ver se vai competir. Então, a princípio, o mais longe seria o da Coreia. Para cá, tem uma coisa também? Então, para cá, na verdade, começam-se as competições da Liga Nacional, elas vão começar agora em fevereiro. Eu ainda estou em avaliação de uma outra proposta que eu tive dentro da Liga Nacional, para uma coordenação dentro da arbitragem. Então, caso eu fique na coordenação da arbitragem dentro da Liga Nacional, eu não posso fazer algumas competições, daí eu vou só fazer a coordenação. Mas a mais distante até então é esse que é um mundial mesmo que tem lá na Coreia. Então esse é o meu foco. Estou definindo para ver se eu realmente vou, se eu não vou. E não tem nada a ver com a parte das Olimpíadas também, não, né? Que vai ser lá na França? Não, é outra parte. Porque existem federações diferentes, né? Então, assim, hoje tem a Liga Nacional e a gente tem a FETESP, né, que é vinculada à CBTKD. Então, a minha seria, digamos assim, uma das federações, que não é vinculada a essa parte que leva para as Olimpíadas. A gente tem aqui em Pinda outros profissionais, né? Eu tenho outras equipes também, que são extremamente competentes, né? O mestre Guto, que é muito amigo meu, hoje ele é aqui vinculado também, faz a parte do Taekwondo, e que está vinculado diretamente a essa federação. Eu não, eu tenho essa outra federação, a princípio a mais distante é a Coreia, mas eu já tenho aí também algumas outras situações, talvez Argentina e Chile, também está em estudo. Tudo a gente está traçando algumas metas aí para ver o que dá para fazer. Não, bem legal. Não, foi bem... tá bem interessante esse bate-papo, bastante coisa aí. Não te conhecia pessoalmente, agora tive o prazer de conhecer pessoalmente, conhecer um pouco melhor a sua história aí. E queria agradecer a sua participação aqui. Foi assim, bem interessante, que um pouco que eu não conhecia pessoalmente, mas um pouco que eu via acompanhando assim nas redes sociais, assim, vi que você já faz bastante coisa, bem ativa, tudo assim, aí agora eu vi que era só um pedacinho, assim, já tem muito mais coisa. Então, se você consegue fazer tudo isso, se mantendo ativa, cuida de várias coisas ali ao mesmo tempo, então realmente não dá para ter desculpa, né? Tem que sair do sedentarismo aí, né? Quem estiver assistindo. Realmente não tem desculpa, não tem idade, não tem falta de tempo. O que tem é um pouquinho aí de preguiça, um pouquinho de falta de organização. Não, isso dá mesmo, né? Tem. Então, como eu falei aqui pro Diogo, eu também gostei muito de poder estar participando aqui. Acho super importante que a gente continue aí incentivando pessoas a estar saindo do sedentarismo, né? Procure um esporte, independente de qualquer esporte que seja, procure o que faz você se sentir bem.
A questão é estar bem, se sentir bem, e assim como a gente está aqui, né, então, fazendo isso, o trabalho do Dr. Diogo aqui também extremamente importante nessa questão de incentivo, para que cada um de nós possamos trazer uma pessoa junto. Acho que se a gente Sim, começa, isso é uma corrente, sim, né? sim, exatamente. Isso só tem a ajudar, fazer o mundo ficar um pouco melhor. Sim, Parece, sim. às vezes a gente fala assim, parece um pouquinho exagero ou clichê, mas não é. A gente precisa fazer coisas boas, né? Então, acho que o esporte é um dos caminhos para tirar criança das ruas, jovens, para poder preparar idosos aí para poder estar melhor, né? Sim, Para poder exatamente. evitar a questão aí, depressão, tem N situações aí que a gente pode estar atuando. Igual você falou, se a gente começar, quem está assistindo, começou pelo menos uma pessoa ali assistiu, já gostou, já saiu do sedentarismo por conta disso, e arrastar outro, já puxar outro, e indo assim, pode ser que futuramente a gente consiga ter pessoas mais saudáveis com menos problemas de saúde aí. Então, uma coisa que às vezes pode parecer surreal, uma coisa pode ser que uma coisa possa ser, não ser tão palpável hoje, pode ser que futuramente a gente consiga colher isso. Né? E depois conta pra gente se gostou e se realmente, não, eu comecei a praticar esporte, eu acho que esse feedback também é importante. É importante, Né, pra importante. gente saber quantas pessoas aí será que começaram a fazer o esporte, às vezes porque tá assistindo os vídeos, né, porque tá, poxa, eu vi você, eu falei e tal, isso aí, Sim, eu gosto legal. muito de escutar isso, eu acho isso Não, é extremamente importante. gratificante. É importante. Eu já encontrei algumas pessoas pessoalmente, que aí já foram falando assim, nossa, foi legal ouvir lá. Então, mas pelo vídeo também a pessoa pode colocar o comentário, pode, né, para a gente ficar sabendo do que realmente está acontecendo ali, mas realmente eu espero, e com certeza ela já deixou bem claro que ela espera, a gente espera de coração realmente que todo mundo possa sair do sedentarismo e ver todo mundo ativo. Não quer dizer que ninguém vai virar atleta, não. Tá ativo fazendo qualquer coisa que goste. Então, seja luta, seja dança, seja caminhada, seja corrida, vá fazer qualquer coisa, mas saia do sedentarismo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.